Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Que Jesus nos abençoe. Ampare as nossas vidas. Todos aqueles que nos acompanharam, nossos irmãos, familiares, amigos, conhecidos, aqueles que se encontram em outro plano de vida em relação ao nosso, mas que interpenetra precisamente com o nosso, com aquilo que nós vivemos. Interpenetra também a data que nós estamos muito próximos a comemorar, e essa mesma data é vivenciada, vivida com grande entusiasmo no mundo espiritual, com todas as classes de espíritos, com todos os compartimentos de ajuda, de auxílio. Essa vivência, essa convivência se faz de forma natural. Aliás, essa vivência, essa convivência, portanto, natalícia, se faz praticamente todos os dias. Porque todos os dias, a todas as horas, embora muitas das vezes nos passe um pouco despercebido, são milhares de criaturas, como nós, que regressam ao lar principal, ao lar natural da vida, que é o mundo espiritual. Então, morre o corpo físico para este lado da vida e renasce no período natalício como espíritos para o mundo espiritual, para a pátria, portanto, espiritual. O mesmo se dá, precisamente, no contexto daquele que regressa do mundo espiritual para este lado da vida, para que assim possa dar continuidade ao seu progresso, à sua evolução, que é uma tarefa grandiosa e é uma tarefa que se faz de forma paciente, sem pressa. Então, o período natalício sempre existiu à face da Terra, desde o momento em que nós nos tornamos criaturas humanas. Mas se remontarmos um pouco antes desse período, elas aconteceram a partir do momento em que nós nos tornamos átomo. Então, quando nós partimos do seio de Deus, como criaturas de Deus, como átomos, dando início às primeiras vidas nos mundos primitivos, acontece que aí iniciou precisamente o nosso renascimento, a nossa efetividade em procura do progresso, da evolução. Como átomos, nós temos gravado em nós todo um processo que logo mais, quando atingirmos o processo de equilíbrio, o processo de interesse pelo conhecimento, o interesse em aperfeiçoarmos aquilo que nós chamamos o livre-arbítrio, e ele só vai despertar, na realidade, o livre-arbítrio, a liberdade de escolha das nossas tarefas, dos nossos lares, dos nossos afazeres, quando nós nos tornarmos, na realidade, espíritos pensantes. Até aí, portanto, nós só éramos portadores de instintos. No entanto, nos dias de hoje, e todos nós aqui que nos encontramos, os que se encontram lá fora, somos ainda portadores de instintos. Ainda temos alguns instintos ainda, precisamente, a necessitarem de ser limados. Limados no aspecto de serem trabalhados, não é? Portanto, para que os possamos, na realidade, erradicar da nossa personalidade. A nossa personalidade é o nosso espírito. É tal e qual como o ego. O ego é o nosso espírito. E muitas das vezes, nos nossos afazeres, quando o ego se enche, não é? De razão, vai tornar-se, portanto, perturbador, porque o nosso poder de análise vem desfasado, não vem, portanto, numa ordem precisamente circunscrita para que possamos analisar bem e demovermos, portanto, o nosso ego. Então, quando nos tornarmos criaturas humanas,
nós tornarmos-nos como que responsáveis, ou vamos nos tornando responsáveis gradativamente. À medida que nós nos formos aperfeiçoando, à medida que nós formos tomando conhecimento da vida, nós vamos nos tornando criaturas responsáveis. No entanto, nem sempre nós acertamos com uma responsabilidade. Tem a ver com a liberdade de escolha. E muitas das vezes as nossas escolhas não são as mais afincadas, não são aquelas que mais nós necessitamos. No entanto, mesmo com equívocos, elas fazem parte da vida à qual nós encetarmos esse processo de progresso, de evolução. Então, quando atingimos esse estado de criaturas humanas, nós vamos precisamente dando guarida aos incentivos que os benfeitores espirituais vão convidando cada um de nós. Quando nós dizemos benfeitores espirituais, nós lembramos a cada um de nós que todos nós temos um espírito protetor, todos nós temos um anjo guardião. E ele está sempre esperando, aconselhando e esperando que nós possamos fazer o melhor, precisamente para as nossas vidas, para as vidas daqueles com quem nós convivemos diariamente. Porque todos nós, embora pareça ao contrário, todos nós que aqui nos encontramos e os que estão lá fora, independentemente do credo, nós estamos todos interligados uns com os outros. Todos. Nós somos todos familiares uns dos outros. E nós perguntamos, mas porquê? Porque nós somos filhos de Deus, como Espírito. Se somos filhos de Deus, todos somos irmãos, não é? Portanto, em Espírito. E um amigo dizia assim, todos nós somos irmãos, cada um come na sua casa, não é? Portanto, mas, falando a sério, todos nós somos irmãos, sim, filhos de Deus. Então, se remontarmos àquele período, não é, de uma pequena cidade chamada Nazaré, nós vamos ver, portanto, dois jovens, vamos chamar de assim, com alguma idade. Dois jovens, um casal, com alguma idade. Ela chama-se Ana e ele chama-se Joaquim. Parece, não é? Parece assim um nome assim muito perto aqui do nosso contexto, da nossa convivência. Ana e Joaquim. Então não é comum, está aqui alguma Ana. Ora, muito bem. Está aqui algum Joaquim. Não está, não veio hoje o Joaquim, mas a Ana veio. Então, esse jovem casal com alguma idade, não é? Certa feita teve uma criança, uma menina. Vejam só. E deu-lhe o nome de Miriam. Miriam. Portanto, a menina que nasceu, eles deram o nome de Miriam. Era na cidade de Nazaré. Passou a chamar-se, mais tarde, Miriam de Nazaré. Então essa jovenzinha, portanto, foi crescendo. Entretanto, os pais da jovem, como eram jovens com alguma idade, partiram de regresso ao mundo espiritual. Mas traziam uma incumbência muito gratificante. Aqueles jovens, como pais, traziam uma tarefa, uma missão grandiosa, que era precisamente receberem no seio do seu lar, não é? Aquela jovenzinha, que era de uma beleza, de uma coisa fantástica, não é? Tinha os olhos verdes, que era uma coisa fabulosa. Tinha um cabelo assim, não é? Assim, bem preenchido, não é? Portanto, o seu rosto era suave. À medida que ela ia crescendo, ia-se notando, precisamente, o seu verbo um pouco inflamado. Era uma criança calma, embora brincasse como as outras crianças, não gostava de confusões. Era extremamente educada e ajudava os pais nas lides da casa. Vejam só, naquela idade. Ela ajudava os pais nas lides dos seus afazeres, nas lides da casa. As lides daqueles jovens com alguma idade na casa e na hortinha que possuía não era fácil. Não é?
porque não havia, portanto, as ferramentas que existem hoje para tratar da terra. Portanto, era um pouco mais duro, não é? Portanto, então, ela ajudava dentro dos possíveis. E na escola, porque andou na escola, ela, portanto, sobressaía precisamente pela sua inteligência. Foi crescendo. E quando tinha 17 anos de idade, entretanto os pais já tinham partido para o mundo espiritual, ela conheceu um homem que se chamava José, que era viúvo e que já tinha filhos. José, entretanto, tomou-se de amores pela jovem Miriam, vamos chamar-lhe Maria, que é para nós entendermos. E Maria consorciou-se com José. E foi educando, portanto, os filhos. Logo mais, aquela história do Camboeste, que nós chegamos, que nós conhecemos, não é? Que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela ia ter, portanto, um filho, a que ele ia chamar, portanto, Jesus. E, entretanto, havia uma outra senhora, portanto, também já com alguma idade, também foi visitada pelo mesmo anjo, dizendo que ela também ia ser mãe. E já tinha alguma idade, que era Isabel, portanto eram primas. Isabel e Maria eram primas, mas moravam numa cidade vizinha e que também, portanto, iria ser mãe. O filho de Isabel nasceu primeiro, uns mesitos. O filho de Maria nasceu depois. Entretanto, há uma viagem que Maria faz a Isabel para anunciar a sua gravidez a Isabel. E quando chega à casa de Isabel, Isabel diz e anuncia que também vai ser mãe. E que tem a percepção de que os vindouros, portanto, que carregam, têm aquela, não é, aquela intuição de que seriam criaturas importantes para a humanidade. Vejam como os espíritos da luz, portanto, trabalham precisamente a mente das criaturas. Quer Isabel, quer Maria, eram médiuns. Eram portadores de mediunidade. Hoje nós sabemos, pelos ensinos espíritas, à época, portanto, não era assim muito, mas haviam comunicações. Então, o espírito de Gabriel tinha dito a Isabel, quando nascesse o seu filhote, que ela iria colocar o nome de João. João o Batista. Então, e a Maria disse, e o mesmo Gabriel disse que iria não pôr o nome de Jesus ao meu. Então, primeiro nasceu João. Tornou-se o precursor do cristianismo. Logo nasceu Jesus. Então, que no fundo eram primos, eram familiares. E aí começa precisamente toda uma saga, portanto, de trabalho gigantesco. Não é? Há muitas histórias sobre o relacionamento, portanto, e nós pensamos, pela história da religião, que Jesus nasceu por obra e graça. Então, nós sabemos que as leis, portanto, à época eram extremamente rígidas. E toda a mulher que fosse, ou que traísse, portanto, o marido, havia uma lei que se chamava lapidação. Ou seja, toda a mulher que era apanhada, portanto, em adultério, ou que fosse infiel ao marido, portanto, era apedrejada até à morte. Então nós vamos imaginar José, não é? Portanto, casou com Maria, portanto, que era virgem, e continuou virgem, portanto, para o resto da sua vida. Então é preciso que nós possamos entender o que é a virgindade. Que não tem a ver, portanto, com o contexto físico que nós imaginamos ou corporal. Maria era virgem, seu espírito. Seu espírito era um espírito evoluidíssimo. Foi um espírito escolhido por Deus
para ser a mãe de Jesus. Então era um espírito de escola, era um espírito virgem, desprovido de maldade, desprovido de sentimentos, portanto orgulhosos, de sentimentos egoístas, portanto já tinha atingido um patamar de espírito evoluído, não é? Então, aquele espírito foi convidado por Deus, não é? E veio precisamente com a tarefa grandiosa de ser a mãe daquele que já era antes dela ser. Porque Jesus era precisamente o grande construtor da terra, é o governador da terra. Não é? E Maria, portanto, era um enviado, precisamente para servir, portanto, a Deus. Estou-me a fazer entender? Sim. Então, a virgindade que nós falamos, portanto, está no Espírito. Não é? Essa é a grande realidade que nós temos, precisamente, que entender. Embora respeitamos todas as outras, mas esta é a realidade. Então, à medida que aquela criança, portanto, foi nascendo, foi crescendo, foi se tornando na realidade, portanto, saliente, foi salientando em relação, portanto, aos outros. Mas há uma tarefa gigantesca antes do nascimento que foi perpetrada precisamente por Herodes, o rei Herodes. Porque ouvia anunciar que iria nascer um rei e ele estava perturbadíssimo, porque provavelmente, portanto, o rei que vinha, portanto, iria destituí-lo, portanto, então ele não quis, não queria. Então, teve uma ideia luminosa, não é? Pela negativa, que era mandar matar todos os primogénitos, portanto, todos aqueles que iam nascer, portanto, todas as mulheres que estavam grávidas, aqueles que seriam mortos. E então, José foi aconselhado, portanto, pela espiritualidade de Maria, portanto, a partirem, não é? Rumo a Belém, para que pudessem, na realidade, nascer e terem um pouco de paz e salvaguardar, precisamente, o filhote. Sabemos que naqueles dias eram conturbados. Porque, tal como agora aqui, portanto, porque havia o chamado recenseamento. Ou seja, portanto, as pessoas, era uma grande quantidade de multidão que estava em Belém, que era precisamente para se tornarem legais, darem o seu nome, saber quantas pessoas existiam, portanto, e estava tudo ocupado. Todas as estalagens, todos os hotéis de ocasião estavam ocupados. Então, o único lugar que estava desocupado era aquele pequeno condomínio, não é? Portanto, aberto, assim, lento, não é? Aquele quarto grandioso, portanto, não é? Portanto, sem paredes, onde os animais dormiam, onde Jesus nasceu, na maior simplicidade, mas também no maior equilíbrio. E dá para nós entendermos que era o Rei dos Reis que estava nascendo naquele lugar humilde, naquele alvoroço, portanto, da época. Estava nascendo precisamente naquele lugar. Num lugar, portanto, onde havia o maior conforto, não é? Aquecimento central, não é? Luz elétrica, não é? Tudo que era uma maravilha, não é? Cadeiras forradas, não é? E para aquecer, não é? Os aquecedores que lá estavam eram os animais com o seu bafo, não é? Portanto, com o seu respirar, que aqueciam precisamente o ambiente. Então, isso foi no período em que nasceu, portanto, o nosso Rei, o Rei dos Reis, o período em que nasceu precisamente Jesus, que é o aniversariante. E nós confundimos na data de hoje, portanto, com o Papai Noel, com o Pai Natal. O Pai Natal só vem muitos anos depois, portanto, não existiu. Nem sequer se pensava, portanto, no Pai Natal. Então, o aniversariante da data que nós estamos vivendo, aquilo que merece toda a nossa atenção é Jesus, que é o amigo de todos nós. Jesus é o nosso timoneiro. Nós estamos todos numa barca.
Uma barcaça. Uma lanterna é uma espécie de uma barcaça. O timoneiro da barcaça é Jesus. É o mestre. É o timoneiro. É o orientador. E nós vamos tentando seguir as pegadas precisamente desse timoneiro. Para segui-lo, portanto, é necessário, portanto, renúncias, é necessário sacrifícios. Mas como nós ainda somos portadores de instintos, como dissemos no princípio, como nós ainda somos espíritos jovens, ainda desprovidos, portanto, de alguma evolução, então custa-nos dar esse passo, portanto, para prosseguirmos Jesus, porque ainda temos em nós o sentimento de perda. Se analisarmos bem, nós pensamos dessa forma. Porque quando parte alguém da nossa família para o mundo espiritual, fica pensando, perdi o meu marido, perdi a minha esposa, perdi o meu filho. Quando não dizemos outras coisas, não é? Deus roubou o meu filho, Deus roubou a minha esposa, Deus roubou o meu marido, que também ouvimos muitas vezes dizer isso. Deus não rouba nada a ninguém, até não é? Na realidade, Ele nos concede oportunidades novas de nós evoluirmos, de nós ganharmos esse conceito de progresso, de evolução, formas de pensar. Então, Jesus não rouba nada. Portanto, Ele é o Senhor da vida. Portanto, Ele dá a vida. Quer de um lado, quer do outro, Ele dá a vida. O que morre em cada um de nós é o corpo físico. Porque atingiu o limite de determinada tarefa. Atingiu um determinado ciclo, portanto, de vida. Então, Ele vai regressar. Portanto, o corpo físico à terra, ou vai ser incinerado, portanto, mas o espírito vai regressar, portanto, à sua pátria natural. E o mais interessante é que a sua pátria natural, e Jesus afirma isso no Evangelho, é semelhante àquela que nós vivemos agora. Porque cada um de nós, quando morre, não vira santo, portanto, de um dia para o outro. Porque ele, se não é santo aqui, também não vai ser santo do outro lado da vida. Vai ser exatamente igual. Pensar da mesma forma, agir da mesma forma e ter as mesmas dificuldades. Então, vemos na realidade, naquele período, não é? Portanto, em que Jesus, em que Maria e José assentam precisamente naquela estalagem, não é? Portanto, para que Jesus possa nascer, nós vemos, portanto, que há uma espécie de uma estrela cintilante, portanto, que vai percorrendo a atmosfera. Uns diziam que era o cometa de Aura e outros diziam que era outra coisa qualquer. Então, nós não temos dúvidas, e os amigos da vida maior, portanto, na literatura espírita, nos dizem, portanto, que era um grupo grandioso, portanto, de espíritos luminosos, que formavam uma estrela, em homenagem, portanto, à estrela maior, portanto, que estava nascendo. E que aquela estrela serviu, portanto, de fio condutor para que os chamados reis magos, não é? Portanto, que eram diferenciados conforme, precisamente, os estados aos países em que eles se encontravam, a que eles pertenciam, iam em busca, precisamente, desse rei que eles ouviam falar, precisamente em suas terras, pelos oráculos, que iriam nascer, portanto, um rei. Então eles saíram, portanto, viajavam nos seus camelos e iam, portanto, olhando, portanto, e iam recebendo pela intuição, não é? Portanto, quer Gaspar, quer Melchior ou Melchior, ou Baltazar, iam recebendo, precisamente, essas indicações para se deslocarem precisamente ao lugar onde Jesus ia nascer. Então, vejam que é mais ou menos as prendas que eles levavam, mais ou menos como agora. Portanto, Gaspar levava incenso, Melchior levava ouro e Baltazar levava mirra. Então, quer dizer que é a purificação, uma elevação, portanto, espiritual e outra simbolizava, portanto, a caridade. Então eram coisas muito, portanto, do contexto, portanto, do uso diário, que normalmente as pessoas usam no seu uso diário.
No entanto, o ouro simbolizava a presença, ou representa a nobreza, portanto, de Jesus. Sim, ele era o rei. Tínhamos dúvidas. E ele disse, precisamente a Pilatos, tu disseste, os judeus te disse, tu és rei, tu disseste, não é? E é verdade. Jesus é o rei, precisamente, do nosso globo. É um dos Cristos de Deus, portanto, cuja influência foi criar o nosso mundo em que nós habitamos. Antes de nós sermos o que somos, já Jesus era, portanto, há muito tempo que nós não sabemos definir, portanto, o tempo, a sua existência, o seu grau de evolução. Mas o que é certo é que é uma estrela de primeira grandeza. É Jesus. E todos nós temos que caminhar para Ele. Não importa o tempo, portanto, que nós vamos demorar até o encontrarmos. Mas que temos que caminhar e gravitar para Ele para chegarmos a Deus, nós temos. Ninguém vai a Deus sem passar primeiro, portanto, e se entregar a Jesus. Porquê? Porque Ele é o responsável por todos nós. Nós somos assalariados de Jesus. Está na palavra. Nós somos os trabalhadores assalariados por Jesus. Desde a primeira hora até a 1ª hora. Nós somos esses trabalhadores. Só que muitas das vezes nós nos esquecemos do trabalho. Do trabalho renovador. Do trabalho espiritual que cada um tem que fazer, porque nós pensamos que somos só matéria. Que somos um agregado de ossos, de carne, de células, de veias, de artérias, da rede nervosa. Mas não. Isso é precisamente aquilo que nós olhamos uns para os outros. Isso é esse contexto. Mas o nosso espírito é o princípio inteligente do universo. Ele contém todos os atributos. Ele contém precisamente a forma de pensar, a forma de agir. É Ele que ordena e o corpo físico obedece. Por isso é que nós, quando partimos para o outro lado da vida, nos vamos preparar e um dia nós vamos voltar. Precisamente para quê? Para acertarmos precisamente com o nosso ciclo e com a estalagem da terra, com a nau da terra. Deixar o que pertence à terra, que são os nossos vícios, os nossos rancores, os nossos ódios, deste lado da vida, porque é aqui que nós fazemos as coisas. Então é aqui que nós temos que acertar, portanto, as agulhas. Lembram a rede dos comboios? Há umas alavancas que mudam de linha, não é? Não é? Há uns sinais luminosos, agora mais modernos. Então, chega a determinado ponto, para não irem, portanto, para não chocarem um contra o outro, um vai para o lado direito, o outro vai para o lado esquerdo. Não é? Então, precisamente para colocarmos o nosso comboio no devido lugar, no devido carril. Ou seja, no caminho certo. Até aí nós vamos sofrendo precisamente algumas circunstâncias de equívocos. No entanto, não tínhamos dúvidas que é fundamental, portanto, essa tarefa, e foi fundamental essa tarefa, esse crescimento, portanto, de Jesus. Se repararmos, aquele jovenzinho com 12 anos, um dia, é surpreendido precisamente com os sacerdotes da época, no templo, confabulando com eles sobre as coisas do Pai. As senhoras não podiam entrar nos templos. As senhoras eram proibidas de entrar nos templos naquela época. E Maria, portanto, de uma forma meio escondida, foi dar com Jesus, que entretanto havia saído de casa com 12 anos de idade.
estava dando uma lição, não da religião, mas da religiosidade aos velhos anciãos que eram religiosos, defendendo a religião, mas não se identificando com a responsabilidade da mesma. Porque ter uma religião é uma coisa, ter religiosidade é outra. Então Jesus demonstrava a religiosidade pelo caráter, pela simplicidade, pelo cumprimento das leis de Deus nos atos. E não precisamente só na palavra como usavam à época, portanto, os homens da religião. Caiados de branco por fora e cheios de rapina, portanto, por dentro. E essas rapinas vieram a identificar-se mais tarde, quando Jesus era adulto. Quando Jesus se tornou adulto, todos nós sabemos o que aconteceu. Foi sacrificado, foi martirizado, sofreu suplício, foi atingido por uma serra, por uma lança, que ainda hoje, essa lança aterroriza as mentes dos menos vigilantes em relação à vida e é proporcionadora precisamente de guerras sanguinárias, pelo egoísmo, pelo bocadinho. Portanto, a lança era um bocado de pau, um bocado de madeira, e a lança era só um bocadinho assim, uma coisinha assim pequenina, portanto, de ferro, amarrada na ponta para ferir. Então, esse bocadinho ainda hoje é o símbolo atroz da guerra, do ódio, da vingança, do ciúme, do egoísmo, da avareza, portanto. Esse bocadinho, portanto, de ferro, que ainda hoje proporciona guerras em vários sítios. Porquê? Se formos ver, a grande parte daqueles que fomentam as guerras são criaturas religiosas, porque fazem a guerra em nome de Deus, em nome de Jesus. Lembram-se das cruzadas, quando foram criadas pelos sacerdotes, pelos papas, as cruzadas foram criadas pela religião. Então, nós vemos que ainda hoje nós continuamos precisamente perseguindo Jesus, tal e qual como Herodes. Porque temos receio de quê? Que o nosso reinado possa sofrer alguma ineficácia, talvez pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Então, nos dias de hoje, nós continuamos a perseguir Jesus, a violentá-lo, a encarcerá-lo, a pôr-lhe a coroa de espinhos. Ainda hoje, grande parte da humanidade continua a fazer isso. No entanto, ele se encontra de braços abertos para nos receber e nos incentivando com a presença amiga dos benfeitores espirituais. Então o Natal é uma data muito preponderante para todos nós, criaturas humanas. É a época dos presentes, dizemos. É a época do encontro da família, afirmamos. É a época em que nós perdoamos e desculpamos, meia realidade. Porque nós só vivenciamos a época no momento.
e não assimilamos a época no continuar, portanto, da nossa vida, portanto, da nossa existência, que é diferente. Uma coisa é ter religião, outra coisa é ter religiosidade, que é a responsabilidade, que é o moldar o caráter para nos tornarmos criaturas melhores. Uma coisa é nós fazermos caminhadas longuíssimas, com promessas de fazermos muita coisa. Outra coisa, bem mais simples, é nós pararmos para pensar e dizermos para nós mesmos o que é que eu posso fazer para melhorar-me, para me melhorar, para me modificar. É o mais simples. Deus não quer a morte do ímpio. Quer que ele se regenere. Então ele concede oportunidades para cada um de nós. Então Jesus é a vida. É o símbolo do Natal. É o símbolo natalício da natalidade. Já imaginamos, desde o Natal de dezembro de 2024 até ao dezembro, ao Natal de 2025, quantos espíritos não nasceram para este lado da vida, vindo contribuir para o progresso, para o trabalho, para o desenvolvimento dos países, das sociedades, das organizações. Quantas criaturas inteligentíssimas estão reencarnando precisamente para ajudarem o planeta nessa instância de progresso. Quantos nesse intervalo não regressaram precisamente ao outro lado da vida? Quantas pessoas não partiram no dia de hoje para o outro lado da vida? Nas mais variadas formas. Por enfermidade, por acidente, por quedas, seja por aquilo que for. Porque tem que haver sempre uma causa. Quantos não partiram hoje para o outro lado da vida? Estão renascendo para o mundo real, para o mundo verdadeiro. Faz parte do Natal. Então morro para o corpo físico e renasço, não é? Para a espiritualidade, onde cada um é recebido de braços abertos, em conformidade com as suas necessidades. Sempre, mas sempre, ninguém fica a sós. Sempre nós recebemos o amparo. É a mesma coisa que se dá quando nós vimos de lá tomar um órgão físico e vimos para cá. Aquela coisinha pequenina, não é? A gente vai ver a família, vamos ver o nosso familiar que nasceu. A gente olha que lindo, é parecido com a mãe, é parecido com a gente, não é? Parecido com a mãe, é parecido com o pai, não é? Olha, é parecido com a tia lá, não sei de cor. É mesmo os traços daquela criatura, se calhar até é ele que volta. É mesmo os traços, não é? Muitas das vezes, eu vou agradecer ao meu avô ou ao meu bisavô pela ajuda que deu, portanto, para que a neta que teve filho. E às vezes está a pedir ajuda ao bisavô, e o bisavô é aquela coisinha pequenina que está ali já voltando, não é? Portanto, com nova veste, para continuar, portanto, na sua atividade nova. Então nós vejamos, o período natalício é isso. Não é? É essa partilha, portanto, nós abrimos as nossas portas para que elas possam precisamente receber aqueles que estão de volta e abrirmos as nossas portas para aqueles que saem regressando precisamente a outros lugares onde outros familiares nos aguardam. É verdade. Quando nós encetámos a viagem para cá, nós deixámos familiares lá, com outra aparência. Quando nós regressamos, enquanto palmilhamos cá, os outros familiares palmilham lá, orando por nós, intercedendo por nós, para que possamos não falir. E nós fazemos a mesma coisa por eles. É mais ou menos. Não é? Às vezes nem lembramos. Não é?
dessa partilha. Então é muito importante esse período que nós estamos a nascer. É importante o Natal? É. É muito importante. É o simbolizar da vida. Não é? Natal tem a ver com o nascimento. Com o período natalício. Com a forma simples, singela, portanto, que deve reinar, portanto, em todos os lares. As pessoas devem se reunir, devem. As pessoas devem partilhar essas experiências dentro do palco lá. Devem ter a sua mesa. Não é? Não é o que está. Não é o que... O abuso que muitas vezes nós fazemos das coisas é que é desproporcional. É que nos pode causar algum transtorno, não é? Se nos empanturrarmos com comida, a gente vai se sentir mal fisicamente. Então devemos impedir isso, não é? Portanto, assim, olha, eu não posso comer aquilo que me vai fazer mal. Então não como. Olha, eu não posso beber aquilo que me vai fazer mal. Então não bebo. Não é preciso ir ao médico, porque a gente sabe, não é? Não é? É quase que me calço os sapatos. Se eu calçar 41, não posso calçar o 40. Porque senão não entra ao pé. Não é? Se calçar o 42, tem que preencher o resto, portanto, com alguma coisa, não é? Portanto, a coisa tem que ser assim proporcional. Então queridos amigos, então vemos todo esse processo, todo esse crescimento, não é? Portanto, de Jesus, até à sua desencarnação, até ao seu regresso ao outro lado da vida. Mas Jesus não deixou Maria órfã, não. Um dos amigos, aquele que partiu, portanto, no maior estado, portanto, já no estado avançado, portanto, de velhice, de idade, portanto, foi João, que era o mais novinho, era precisamente o mais novinho deles todos. 17 anos, porque João não era o Batista, João o apóstolo. São duas coisas diferentes. São duas criaturas diferentes. Embora o homem da religião confunda e pensa que são a mesma criatura, mas não são. Um era o João Batista e o outro era João, portanto, o apóstolo. E Jesus, lá na cruz, disse: eis aí tua mãe. Trata dela. A partir de hoje, ela passa a ser tua mãe. E assim aconteceu. E a viagem, portanto, de Maria até ao estado da sua morte foi uma época, foi uma epopeia, foi uma coisa grandiosa de trabalho, de tarefas. Porque passou a entender a missão grandiosa do filho que ela tinha. Quem era a grandiosidade do espírito que conviveu com ela naquele lar. Quem era o espírito que, na idade da sua juventude e depois de José ter partido, tomou conta dos negócios do pai na carpintaria. Nossa, Jesus foi carpinteiro, marceneiro, trabalhou. E sabem que à época, portanto, as criaturas humanas tinham que trabalhar para subsistir. Não é? É mais ou menos como agora, não é? Acontece agora assim também, não é? Então Jesus trabalhou de forma afincada, precisamente nos negócios do Pai, que era precisamente a carpintaria, fazia móveis. Então também já ouvimos muitas vezes dizer que Jesus era uma criatura ociosa, não precisa fazer nada. Portanto, não. Ele trabalhava de forma afincada, dando um exemplo. Citou apenas de 3 anos, 3. Para deixar bem claro, precisamente, aquilo que ele vinha fazer. Foram 3 anos. Os 30 aos 33. 3 anos, de forma afincada para trazer para nós a boa nova, o Evangelho de Deus. Precisamente para que a humanidade
E naquele lugar onde ele veio, naquelas terras onde ele veio, que ainda hoje continuam, portanto, se guerreando em Israel, na faixa de Gaza, aquela mescla das 12 tribos dos filhos de José, quando se deu a diáspora, quando se separaram e viajaram pelo mundo e outros tornaram-se escravos no Antigo Egito. Durante mais de 400 anos. Então, nós perguntamos, e nesse período havia períodos natalícios? Claro que havia muitos nascimentos, então se havia a humanidade, portanto, não é? Crescei e multiplicai-vos, disse Jesus. Então, pela união dos corpos, se fazem a união dos espíritos, dos mesmos com os mesmos, para que possamos renascer para a vida, progredirmos, evoluirmos. Nós somos astronautas do além, todos nós que estamos aqui. Somos passageiros do tempo, já moramos em muitos lugares. Todos nós já moramos em muitos lugares que não conhecemos, não lembramos, mas já moramos. Em muitos lares, em muitos países, em muitas oportunidades. E se nós quisermos saber, basta nós olharmos para as nossas tendências, para aquilo que mora dentro de cada um de nós, para aquilo que nós pensamos. E ninguém nos precisa de dizer que foste assim, ou foste assado, ou foste desta forma, ou foste... Não é preciso. Basta nós analisarmos as nossas tendências, que é um pouco daquilo que nós somos e que temos que trabalhar para nos tornarmos melhores. Então, isso faz parte do nosso processo evolutivo. Quando nós nascemos para este lado, estamos renascendo como espíritos para visitarmos um corpo físico. Mas durante esta viagem, nós podemos renascer várias vezes durante o nosso percurso. Porque a nossa aparência também muda durante períodos da nossa existência. Então nós podemos renascer de novo muitas vezes. Querem saber como? Quando chegarmos a casa, vamos todos olhar para o espelho e leva uma fotografia que possa ter em casa quando tinha 1 ano. Olha para a fotografia com 1 ano e olha para a sua imagem no espelho de agora e vê se é a mesma fisionomia que lá está. Mas se tivermos com 2 anos ou 5, vai dar a mesma coisa. A gente olha para a nossa fotografia agora e vamos ver a nossa fotografia com 5 anos. Mas é o quê? Não pode ser. Mas não sou eu. Com andar no baloiço. Eu sou aquela que estou ali a andar no baloiço. Quantos anos tinhas? 3 anos. A gente, não pode ser. Mas é verdade. Somos nós. Quer dizer que nós morremos. Desde que nascemos até agora, nós já morremos muitas vezes e já nascemos sem darmos conta. Mudamos de fisionomia, mudamos de aparência. As células velhas morreram, vieram outras novas e foram modificando a nossa estrutura, a nossa aparência. Até chegarmos a esta idade proveta, não é? Portanto, que logo mais pensei, posso fazer o que fazia quando tinha 20 anos, posso, mas mais devagar. Não é? Então nós vamos renascendo, vamos fazendo esse percurso. Então nós já passámos por muitos períodos, não é? Dentro da mesma vida que nós estamos. Estão-me a fazer entender? Dentro da mesma vida que nós estamos, nós já passámos, portanto, por essas experiências. Então vale a
pena nós vivenciarmos o Natal. Quando estivermos todos juntos, sentados, convivendo com a família, antes de iniciarmos o nosso repasto, que temos direito, portanto, a almoçar, a jantar, mas quando tivermos, não é, possamos lembrar dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, dos menos conhecidos, daqueles supostamente menos amigos. E possamos, se não articularmos a palavra, pelo menos falarmos um pouco, mentalmente, para esses amigos, pedindo a Jesus para que eles possam ser abençoados na continuidade do seu despertar para a vida maior em busca da luz. Porque nesse período os nossos familiares, aqueles que nos amaram, aqueles que nos alimentaram, eles nos visitam. Não quer dizer que eles vão comer, não é? Portanto, já não têm físico, portanto aquilo já não. Mas, pelo menos, podem às vezes eles sentir aquela pressãozinha, não é? Portanto, aquela ação magnética do alimento, portanto, estar ali um pouco. Então, quando for ir, vamos lembrar. E depois possamos estar, portanto, de forma consciente, não é? Portanto, conversando, dialogando, portanto, na maior seriedade, no maior equilíbrio, não é? Portanto, mas é importante também nós orarmos por aqueles, portanto, naquele momento, possam não ter a oportunidade, portanto, de ter uma mesa posta, portanto, como cada um de nós possa ter. Não é crime aquele que tem mesa, portanto, estar, não é? Mas há muitos, portanto, lares que não têm. Não têm. E há muitos lares, independente disso, muitas vezes independente, portanto, do credo de cada um, da crença de cada um, portanto, não se ligam muito, portanto, a esse período, portanto, e passam ao lado, portanto, das coisas, não é? Então as coisas não são assim tão lineares como nós pensamos. E vale a pena nós pensarmos nos nossos familiares. Há uns que estão deste lado da vida, portanto, estão quase como vegetando. Portanto, é como se estivessem do outro, não é? Já estão mais do outro do que deste, mas estão ali. E vamos lembrar desses também. Não, mas ele não me conhece, portanto, ele não... Vamos lembrar, sim. O meu vizinho pode não conhecer o meu familiar, mas eu conheço. Não é? Então vamos nos lembrar, portanto, dele. Do lado do outro. Ah, mas eu agora vou estar a pedir pelo lado do outro. É uma forma de nós irmos treinando a eliminar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, portanto, e orar, portanto, pelo lado do outro. Ele precisa de saber nada, não precisa de saber nada. Perdoar aos inimigos não quer dizer que ele tenha que andar abraçado com ele, ou abraçado a ele. Não significa nada disso. Significa, portanto, que ele possa, que ele esteja bem, que seja feliz com quem estiver, aonde estiver, não é? Em que país for. É indiferente, mas que seja feliz. Então, vamos vivenciar o Natal de uma forma diferente, mais agradável, mais otimista, com maior esperança, porque todos nós aspiramos a um mundo melhor. Mas o mundo só vai ser melhor quando nós formos melhores. Porque o mundo é melhor à medida que nós nos tornarmos melhores. Nós somos os grandes obreiros para que o mundo melhore. Somos nós. Por isso é que nós viemos de lá para cá. Por isso é que nós somos assalariados. Não é? Por isso é que Jesus diz na palavra, portanto, se da palavra sair para assalariar os trabalhadores para a vinha. Então nós somos os assalariados. Com que finalidade?
trabalhar precisamente nesta gigantesca vinha, portanto, do Senhor. Portanto, nós somos os grandes trabalhadores, portanto, não é? Da primeira, da segunda, da 11ª hora, não é? Somos esses. Vamos todos bem? Então vamos ser felizes, festejar o Natal em alegria, portanto, com Jesus, colocá-lo cá dentro do nosso, não é? Portanto, na nossa alma, portanto, no nosso pensamento. Isso é gigantesco. É muito bom. Quando nós caminharmos, portanto, com Jesus, quer dizer que seja no mesmo passo, mas procurando seguir o mesmo carreiro, nós somos felizes. Estamos doentes? Não. Temos alguma dificuldade. Mas caminhando em sua direção, sabemos que logo mais tudo passa. E que logo mais a enfermidade de hoje é algo que é necessário para que logo mais eu possa angariar mais saúde. Então a saúde, ou melhor, a dor, vem de uma forma educativa para cada um de nós. Nunca como castigo. Mas é sempre uma forma educativa. Para entendermos qual é o benefício da dor. Para logo mais gozarmos de plena saúde. Porque nós fomos criados por Deus para gozarmos de saúde plena. Não existem doenças. Existem doentes. E nós, não é? Hoje, cada um por si. Não é doente, está doente. Mas não quer dizer que seja, não é? Portanto, é como aos postos. Este é rei, aquele é ministro, aquele é presidente, aquele é... Ele não é, ele está como. Porque ele está hoje, mas amanhã pode não estar. É como nós, estamos aqui hoje e amanhã podemos não estar. Estamos a viajar, portanto, para outro lado qualquer. Estamos renascendo para outro lado qualquer. Então, renascer para a luz. Buscando a luz. Que é o entendimento das leis que nos regem. Buscando a luz. Que é entender, portanto, quem somos. Porque somos. De onde viemos, porque nos encontramos aqui. E a finalidade pela qual nós nos encontramos aqui. Essa é que é a luz. Vamos orar? Vamos então. Vamos voltar aos nossos pensamentos. Quem quiser encerrar os olhos, quem não quiser pode estar com eles abertos. Mas se nós encerrarmos os olhos, se nós fazemos a viagem assim muito mais, seguimos o pensamento, portanto, e nos deixarmos como que conduzir em busca dessa suavidade, apaziguando as nossas almas, os nossos espíritos, os nossos sentimentos, que porventura algumas das vezes se encontram desequilibrados, alquebrados, com falta de esperança, com falta de equilíbrio. Daí, Senhor Jesus, amigo das nossas vidas, companheiro de todas as horas, de todos os instantes, sentados, Senhor, aqui, nesta relva, junto ao lago, Senhor, como outrora nós observávamos a tua presença amiga. Nós te suplicamos que perante os nossos equívocos, Senhor, o teu manto de misericórdia possa apaziguá-los. Perante as nossas incertezas, o mesmo manto possa nos fornecer alguma lucidez. Perante o egoísmo, o ódio, o rancor, o ciúme, a avareza, Senhor, o teu manto de misericórdia
possa contribuir para que possamos discernir um pouco melhor, nos libertando, Jesus, desse contexto perturbador que coloca a humanidade ainda na retaguarda da vida, Senhor. Nos dias de hoje, Senhor, em que se aproximam a data festiva, Jesus, em que celebramos mais um período do Teu nascimento para este lado da vida, nós entendemos, Senhor, hoje que sim, Tu és o sol, Tu és a luz radiante, Tu és a estrela de primeira grandeza que consola, que ilumina, que alberga em todos os corações doridos a paz necessária em conformidade com o mérito de cada um, Senhor. Porque Tu és o saber, Tu és a verdade, Tu és o caminho, Tu és a vida, Tu és a glória, Senhor. Tu és o timoneiro ao qual nós, Senhor, fazemos esforços para Te seguir em busca da paz, em busca da harmonia, mas acima de tudo em busca, Senhor, da saúde. Hoje aqui reunidos, Senhor, no Teu lar, na Tua escola de alma, à qual nós agradecemos com eterna gratidão por haveres assim, Senhor, confiado em cada um de nós, permitindo que pudéssemos aqui nos encontrar em companhia de tantos amigos da vida maior, tantos companheiros, tantos jovens, tantos adultos da meia-idade, tantos irmãos equivocados procuram encontrar o caminho certo. Permita, Jesus, que nesta hora o Teu sol possa iluminar nossos irmãos desafortunados, nossos irmãos doentes, que estão passando pelo resgate, pela prova, pela expiação, nos lugares de maior dor, de maior aflição, Senhor. Alberga-os, Jesus, em Teu coração, Senhor. Sabemos que Te fazes presente. Ampara-nos, Jesus. Ampara os nossos lares, as nossas vidas, todos os lares, todas as famílias. Ampara-nos, Senhor. Dá-nos o ânimo, a coragem para continuarmos com as nossas tarefas, para o equilíbrio dos nossos lares. Muito obrigado, Jesus. Se conosco, Senhor.